O MPTV já está no ar. Um programa para você saber mais sobre a atuação do Ministério Público do Maranhão. Nesta edição, a atuação do Ministério Público no enfrentamento da violência contra mulheres, que aderiu à campanha 16 Dias de Ativismo, desenvolvida pela ONU Mulheres. Acompanhar o segundo seminário, as entidades do terceiro setor no combate à violência doméstica. Saiba de que modo o MPMA tem atuado na defesa dos direitos do consumidor. No nosso quadro de entrevista, a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, Lítia Cavalcante. Saiba como foi o 10º Congresso Estadual do Ministério Público do Maranhão. Fique por dentro do que foi notícia no Giro MPMA. Começa agora o MPTV. Anualmente, a ONU convoca instituições públicas e privadas e toda a sociedade civil para pensar e agir estrategicamente pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Em 2020, a campanha trata do enfrentamento desse tipo de violência durante a pandemia. O Ministério Público aderiu à campanha e produziu uma série de orientações para a sociedade. Promotores de Justiça de Defesa da Mulher produziram, em parceria com a Assessoria de Comunicação do Ministério Público, uma série de vídeos para orientar a população sobre os direitos das mulheres vítimas de violência. A campanha destacou ainda a importância da participação de todos contra a violência de gênero. Em 2019, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública registrou um estupro a cada 8 minutos no Brasil. Nesses tipos de crimes sexuais, é muito comum no meio social buscar no imaginário uma vítima ideal do estupro. Não existe vítima ideal do estupro. Não importa o comportamento sexual da vítima. Não importa o comportamento moral da vítima. A ela sempre deve ser garantido o direito dela ser indagada somente sobre os fatos ligados ao evento criminoso, devendo ser garantida a privacidade, as suas informações íntimas. Portanto, pouco importa o tamanho da sua saia ou a falta dela, as mulheres e as meninas do nosso Brasil, que seja garantida uma vida livre de violência. Sabemos que, em geral, o nosso sistema prisional não reeduca o apenado, e nos casos de violência doméstica não é diferente. Geralmente, os réus da violência doméstica, eles geram uma periculosidade para a sua mulher, para a sua ex-companheira. Mas tem um perfil diferente do traficante, do assaltante, do membro de facção criminosa. Por esse motivo, um dos caminhos a serem tomados para ressocializar esse tipo de réu é, de fato, uma política pública forte, que impeça a reincidência. Meu nome é Selma Martins, eu sou promotora de justiça especializada de defesa da mulher. Nós estamos localizados aqui na Casa da Mulher Brasileira, aqui no Jaracati. A casa já tem 3 anos de funcionamento e nesses 16 dias de ativismo nós resolvemos divulgar esse trabalho que é feito aqui. Aqui a mulher vem e todos os órgãos que a defendem se encontram localizados no mesmo local, para que a mulher não tenha que peregrinar, como fazia antigamente, para que seus direitos sejam preservados. Então aqui ela vai encontrar na Casa da Mulher Brasileira, ela vai encontrar a Delegacia da Mulher, que funciona 24 horas, mesmo durante a pandemia, com atendimento presencial. Nós temos também a Vara de Violência Doméstica, a Defensoria da Mulher, a Promotoria da Mulher, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que faz o atendimento psicológico e social dessas mulheres, a Defensoria, a Coronel Augusta comandando a Patrulha Maria da Penha, e todos esses órgãos têm uma gestão da casa para que a mulher venha, denuncie, faça valer seus direitos, não aceite mais violência em seus lares. Grande parte dos casos de violência contra a mulher e que prevalece como a motivação do crime são sentimentos de posse, controle e ciúmes. Em razão disso, é importante que os homens também estejam envolvidos
em campanhas ou projetos que incentivem a igualdade de gênero. As produções integram a campanha mundial da ONU Mulheres 16 Dias de Ativismo pelo fim da violência contra a mulher. O seminário, realizado na Casa da Mulher Brasileira, localizada no bairro do Jaracati, contou com representantes de entidades do terceiro setor, que debateram formas de combater a violência doméstica. O evento foi coordenado pelas promotoras de justiça Selma Martins, da primeira Promotoria Especializada na Defesa da Mulher, e Doraci Moreira, da primeira Promotoria Especializada de Fundações e Entidades de Interesse Social. Já é a segunda reunião que nós fizemos, o segundo seminário, aliás, que nós fazemos para levar às entidades do terceiro setor o conhecimento dos serviços que são desenvolvidos na Casa da Mulher Brasileira, no sentido de que as violências que são perpetradas contra as mulheres nas comunidades sejam barradas. A casa já tem 3 anos, mas infelizmente algumas pessoas não sabem nem da existência da casa, nem dos trabalhos que aqui são desenvolvidos. Então, nosso objetivo é levar informação onde essas pessoas estão, e nada melhor do que os presidentes dessas entidades que conhecem de perto as suas localidades e sabem quem são as mulheres que sofrem violência doméstica. Levamos informação para mais de 40 entidades comunitárias. Lançamos um projeto, aqui estavam todas as instituições do Estado, mostrando toda uma estrutura no sentido de combate à violência doméstica. Viemos fazer esse segundo encontro, primeiro nós fizemos o ano passado, e hoje nós tivemos um registro muito bom de todas essas comunidades. São lideranças comunitárias que precisam levar, interiorizar na capital do Estado esse trabalho de combate à violência doméstica. É preciso mudar essa cultura, é preciso trabalhar cada um dos nossos parentes, amigos, a sociedade, para que a gente possa conviver em paz, com dignidade, com respeito à mulher. Representantes da Polícia Civil e da Delegacia Especial da Mulher falaram da importância do seminário. Nós estivemos aqui reunidas com uma série de lideranças comunitárias que vieram conhecer a Casa da Mulher Brasileira, ter esse espaço democrático em que todas as mulheres da nossa cidade têm a possibilidade de acessar os serviços para poder conhecer. E esse foi um momento importante, tendo em vista que, em razão de serem lideranças comunitárias, elas têm a oportunidade de conhecer todos os serviços que estão aqui localizados, para, a partir dessa informação, replicarem essa informação com as mulheres das comunidades onde elas residem e assim fazer com que muitas delas, a partir dessa informação, consigam transformar suas vidas. Os presentes receberam também cartilhas e folhetos com informações sobre as várias formas de violência e os meios de denúncias. O 10º Congresso Estadual do Ministério Público, realizado de forma virtual em virtude das regras de segurança sanitária, promoveu debates sobre os desafios do Ministério Público frente à pandemia e o uso da tecnologia digital para reduzir as vulnerabilidades. Confira os detalhes. Com o tema Antigas Violações e Novas Ferramentas, Desafios e Perspectivas do Ministério Público, o Congresso, realizado em formato virtual, promoveu debates sobre o uso da tecnologia na garantia de benefícios reais para os cidadãos. Temos o dever e a obrigação de cuidar de nós mesmos e de todo mundo. E assim sendo, decidimos fazer o nosso congresso totalmente virtual para que possamos ficar tranquilos quanto à pandemia do Covid-19. Que esse ano, um ano tão diferente para nós todos, nós reunimos todo o quadro interno do Ministério Público do Estado do Maranhão para refletirmos o nosso papel de promotores de justiça nesse momento pandêmico, nesse momento que precisa que nós ajustemos as nossas rotas. O Congresso reuniu durante 2 dias membros e servidores do Ministério Público Brasileiro, do Poder Judiciário e Legislativo, além de pesquisadores e estudantes. Na palestra de abertura, o Corregedor Nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis, reforçou a importância da proximidade do promotor de justiça com a comunidade. O político é aquele agente de transformação da realidade social. Então, se ele é agente político, ele tem que estar lá, ele tem que andar na rua. Ele tem que ir ao matadouro e ver aquele bocado de sangue escorrendo ali dos animais que são
abatidos e aquele bocado de mosca. Eu espero que não seja assim, Balsas. Eu estou aqui só criando aqui uma situação bem hipotética. Mas ele tem que estar lá olhando isso e vendo, e sentindo o mau cheiro, ele tem que sentir. O agente político tem que ter o nariz apurado e tem que usar. Ele tem que ir lá e tem que dizer, isso não é possível. Isso tem que acabar. E no papel, por mais que coloquem, no papel não, nos sistemas virtuais, por mais que alguém faça uma representação para o promotor e diga, olha, lá é uma fedentina, lá insetos, pragas e não sei o que e tal, por conta das condições e tudo, e as pessoas adoecendo, por mais que coloquem isso numa petição e ele leia, ele não vai ter metade da sensação de necessidade, de urgência de modificar essa situação, se ele não estiver lá pessoalmente. Conselheiro Silvio Roberto Oliveira, do CNMP, que proferiu a palestra O Ministério Público no Fortalecimento do Controle Social, Instrumentos Virtuais de Combate à Corrupção, falou da importância do evento. O Público do Maranhão tem se notabilizado ao longo do tempo por um trabalho eficiente, um trabalho importantíssimo nessa questão, e esse Congresso Estadual vem muito a calhar para que nós possamos aqui, a partir do Ministério Público do Maranhão, divulgar nacionalmente as melhores práticas nessa questão e também podermos propalar do modo mais acadêmico possível as boas iniciativas relacionadas a esse tema. O desembargador federal Ney Belo Filho, do Tribunal Regional Federal, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Chiet, realizaram palestras no primeiro dia do evento. O Congresso trouxe também como conferencistas representantes do Superior Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa do Maranhão, do Tribunal de Justiça do Estado, promotores do Ministério Público de Goiás e professores de Direito. O governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, reforçou a importância dos temas apresentados no evento. Acerca de temas atuais, dramaticamente atuais, que impactam a esfera dos direitos fundamentais e que, a meu ver, merecem uma atenção redobrada de todos os agentes públicos, naturalmente aí inseridos aqueles que têm a honra de ilustrar o Ministério Público do nosso Estado. No evento foi lançada a exposição coletiva Identidades. A mostra produz um painel representativo da diversidade cultural e artística de origem indígena e afro-maranhense, obras que dialogam com a temática do Congresso. Foram lançadas ainda as versões virtuais das segundas edições da revista Lumiar, produzida pela Escola Superior do Ministério Público, e da obra Autos do Processo Crime da Baronesa de Grajaú, 1876 a 1877. A promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, Lítia Cavalcante, fala sobre a atuação do Ministério Público na proteção do direito do consumidor maranhense. No nosso quadro de entrevista, recebemos a promotora de Justiça e coordenadora do CAOP do Consumidor, Lítia Cavalcante. Seja bem-vinda, promotora. Obrigada. A minha primeira pergunta é sobre a criação do Centro de Apoio Operacional. A gente sabe que o Centro de Apoio Operacional, o CAOP, ele foi criado para orientar e ajudar o Ministério Público. No caso, o CAOP do Consumidor foi criado em 2012. Sim. Conta um pouco dessa trajetória. Na verdade, na época, eu fiz a proposta a justificativa para a criação do Centro de Apoio, porque o Maranhão era um dos pouquíssimos estados que não contavam com essa ferramenta de suporte para os promotores. E na época eu percebia que o consumidor era o único que estava a desejar. Então nós fizemos a justificativa, foi acolhido pela administração superior e implantado o Centro de Apoio. E no caso eu tenho essa honra de dizer que inaugurei o Centro de Apoio aqui do Maranhão. E a proposta do Centro de Apoio é exatamente dar esse suporte aos promotores. A gente sabe que no interior do estado as demandas são imensas, principalmente no aspecto criminal, família, tudo passa pelo Ministério Público. E quando se trata de consumidor, quando o promotor nos procura é porque realmente a situação está muito grave. Então, se você tem um centro de apoio eficiente que lhe dê ferramentas para trabalhar, você atalha aquele caminho que ele teria de fazer. E aí
a prestação dele, as atribuições são exercidas com mais celeridade para os consumidores daquela área. Quais foram as primeiras ações lá no começo? Ai, são tantas ações. Nós já trabalhamos com os temas todos, eles são meio que repetitivos, porque acaba que são situações que se repetem, mas em outros contextos. Mas assim, questão de transporte é sempre repetitiva, sempre volta, né? Algo que você resolve hoje, mas que você tem que estar todo o tempo observando. Telefonia, energia elétrica, são todos esses, pirâmides financeiras, são vários temas, são muitos temas. Concessionárias, construtoras, todos esses temas já passaram pela nossa promotoria. A gente teve a comemoração dos 30 anos do Código do Consumidor e uma das suas falas, né, no nosso vídeo foi em relação à coletivização de demandas. Sim. Vamos falar um pouco sobre isso. O que ocorre? Com a implementação de consumo, da massificação de consumo, por exemplo, no caso de telefonia, você vê que hoje não existe mais aquele consumidor específico, salvo nos comércios, nas empresas locais. Mas a maioria das empresas são multinacionais, então existe uma necessidade de realmente você tratar isso de uma forma mais coletiva. E claro que a ACP, a Ação Civil Pública, ela veio para isso, e implementando não só as ações coletivas para direitos coletivos, direitos difusos e individuais homogêneos. Então, essas ações, elas têm elas abarcam uma grande quantidade de consumidores. Então, toda vez que nós entramos com uma ação, ou mesmo com o inquérito civil, que eu creio que é a pedra de toque, é o cristal, é o santo grau do Ministério Público no que se refere à área consumerista, é o termo de ajuste de conduta, é o inquérito civil, quando o promotor ele pode conduzir e finalizar dentro da própria promotoria, não necessitando judicializar, ou seja, não elastecendo mais ainda a resolução dessa demanda, desse problema. Então, assim, para mim, o termo de ajuste de conduta, ele é o que é de mais, a excelência do Ministério Público na área coletiva, é claro que é o termo de ajuste de conduta. Então, assim, com essa necessidade de se litigar por muitos, a massificação do consumo, claro que houve também a coletivização das demandas nessa área. O Código de Defesa do Consumidor, ele é um norteador das ações da Justiça. Sim. E a gente fala de não retrocesso. Sim. Como é que a gente pode olhar para isso? Nós avançamos muito nos últimos 30 anos. Há 30 anos, o Código de Defesa do Consumidor, ele era uma legislação tão à frente do seu tempo que era algo assim meio que surreal, a implementação de tudo aquilo que continha no Código. E tanto que o Código de Processo Civil de 16, ele copia alguns institutos do Código de Defesa do Consumidor. Então, durante esses 30 anos, obviamente que nós tivemos implementações de melhorias, não só nas instituições, como hoje nós temos um PROCON atuante, nós temos uma Defensoria Pública, nós temos uma delegacia especializada na defesa do consumidor e temos o Ministério Público, além das entidades e institutos que existem, que gravitam na área do consumidor também, que também tem sua relevância. Então, com isso, se avançou muito nos direitos. E o que é mais importante, o que eu achei mais importante durante esses 30 anos, é que o consumidor passou a ter consciência dos seus direitos. E ele tem acesso a isso através hoje da internet, através mesmo do próprio código, que é obrigatório ter em todos os estabelecimentos comerciais. Mas o que se observa hoje, e que me preocupa imensamente, é esse retrocesso. Existe sim, claro que existe um ataque ao Código de Defesa do Consumidor em termos de legislação, e o que nós temos que estar muito alerta é exatamente no impedimento, na blindagem dessa legislação maravilhosa, para que ela não tenha nenhum retrocesso e que a sociedade não seja lesada com esse tipo de intenção de alguns. No próximo bloco, atuação do MPMA em meio à pandemia da Covid-19. Em 1 minuto.
Na segunda parte da entrevista, a promotora de Justiça de Defesa do Consumidor, Lítia Cavalcante, detalha as mudanças nas relações de consumo em meio à pandemia da Covid-19 e as principais ações neste ano. A pandemia ela alterou fortemente as relações de consumo, promotora. Como é que foram essas demandas, essas urgências nesse período? Nossa, na pandemia, primeiro que nós não sabíamos nem o que a gente estava vivendo, foi tudo muito rápido, né? E as legislações iam saindo muito rápido também, estaduais, para poder regulamentar as relações daquele momento. E uma delas, eu lembro muito bem que foi uma das lutas que nós empreendemos, além das recomendações que nós fizemos, editamos, recomendações sobre higienização desde transporte público, desde academia, tudo foi feito. Mesmo ainda naquele momento, todo mundo, um mundo cego, sem saber com que nós estávamos tratando. E o fato de estar em casa, que nós tivemos esse privilégio, foi um privilégio de alguns, né, de poder estar em casa sem impacto financeiro, porque a maioria teve um grande impacto financeiro, tiveram muitas quebras e muito desemprego, né, nesse momento. Essa sensibilidade me afetou profundamente, porque eu lembro que na época um dos temas que nós tivemos muito trabalho foi com as escolas. Então, eu me recordo que nós passamos horas em termos de fazer acordo com o próprio sindicato dos empresários de escolas, né? Nós não pegamos a parte das universidades porque isso ficou por um instituto entrou e se antecipou. Mas no nosso caso, especificamente que ficou as escolas, nós trabalhamos com o inquérito civil e tentamos até o último momento viabilizar um acordo. Eu observei foi muito difícil e também foi um pouco decepcionante, porque a gente vê que as escolas elas são uma continuidade da casa, onde às vezes a criança passa tanto tempo quanto na casa, com a família. Então é algo que teria de ser modulado, e o que a gente buscava era exatamente como houve uma mudança de contrato. Houve uma mudança de prestação de serviço, que o contrato foi feito presencial, para que se fosse pago prestado presencial, e que acabou que foi híbrido, no começo da pandemia foi totalmente virtual. As escolas foram muito resistentes em entender aquele momento dos pais, muitos que não tinham dinheiro mesmo, para que pudesse fazer uma modulação no desconto. E aí houve a legislação estadual que serviu de base, de parâmetro para que nós fizéssemos a proposta, e nós conseguimos obter êxito na justiça estadual e nos tribunais. Então, isso foi uma vitória que valeu muito a pena. Foi uma briga muito grande, mas foi a primeira vez que eu entrei em confronto, porque sempre as distribuições nunca caem para minhas escolas, sempre cai para outra promotoria, mas foi a primeira vez e foi assim uma vitória, mas uma vitória muito suada em prol dos consumidores, mas que valeu a pena. Tivemos uma grande polêmica em relação aos bancos que voltaram a cobrar as parcelas dos empréstimos de muitos consumidores. Como é que foi essa questão? Na época da pandemia, a Assembleia teve essa ideia de criar essa legislação, foi sancionada e suspendeu durante os 13 meses o desconto do consignado. Ocorre que o banco entrou com uma ação, na verdade o banco não, um ente da FEBRABAN, né, ele entrou com uma medida cautelar de inconstitucionalidade junto ao Supremo, e eles obtiveram uma liminar suspendendo os efeitos da lei estadual. Traduzindo, o que estava suspenso voltou a ser cobrado. Então, houve um susto muito grande, porque aquela ali vai voltar os 3 meses que o consumidor não pagou, vai ser cobrado de uma vez, ou como vai ser cobrado. Então, isso foi algo que acabou que nós instauramos agora há uma semana, que foi logo que chegou a reclamação, uma semana, 10 dias, a gente, na nossa sala, na minha promotoria, na nossa promotoria, é tudo muito sério, porque a gente não gosta de deixar as coisas avançarem, porque é pior, né? Então, do momento que nós tivemos conhecimento, nós instauramos o inquérito civil, logo, porque era algo que era necessário, e já chamamos o banco. Hoje nós fizemos a reunião, que basicamente, como eu falei, basicamente essa legislação ela foi focada, não é que ela foi focada no Banco do Brasil, mas como o Banco do Brasil é quem paga, que tem a folha de pagamentos dos 3 poderes,
e do estado do Maranhão quase todo. Então, é a maior cartela. Então, enfim, hoje nós fizemos uma reunião e estamos viabilizando um termo de ajuste de conduta para que possa haver uma razoabilidade no pagamento, porque você há de convir que não há a anistia da conta, do débito. O que houve foi a suspensão naquele momento de pandemia do pagamento. Então, nós estamos aqui trabalhando para verificar qual é a melhor condição para o consumidor de efetuar o pagamento dos 3 meses que foram suspensos e que agora retornaram em decorrência da liminar na medida cautelar junto ao Supremo. Mas o importante é que o consumidor saiba que os direitos dele estão sendo garantidos. É como onça. Fico olhando como onça, observando tudo, porque a gente tem que... o Ministério Público é isso. Nós, às vezes, até nos antecipamos à percepção do consumidor, porque a gente é pago para isso. Então, eu me sinto assim como se fosse uma onça com os meus consumidores. Eu gosto dos meus consumidores. Mas um caso bastante difícil, mas que vocês tiveram uma atuação muito forte, foi em relação aos ferryboats. No caso do ferryboat, nós estamos avançando para que haja a licitação. Já houve o edital e eu acredito que a coisa vai caminhar de uma forma que seja melhor para o consumidor. E agora, por último, a semana passada, nós tivemos duas lanchas de Alcântara e acabou que a Alcântara ficou sem essas duas, né? Uma já vinha sem funcionar, mas a outra, que era de suma importância, ficou sem funcionar por um problema mecânico e nós agilizamos na segunda-feira junto à Marinha, fizemos reunião de imediato para que não houvesse mais, não se repetisse esse tipo de evento junto com o promotor de Alcântara. Eu acho que o Estado e o município eles têm que priorizar os gestores esse aspecto. A gente vê que só há algum movimento quando a coisa chega no extremo, como agora. Agora se tem um secretário que está atuando fortemente, que é o da MOB, em relação à questão dos ferryboats. Mas quando pegou já vinha de muita coisa que já tinha acontecido, quer dizer, já chega no extremo de argolar o consumidor que é usuário diário daquele transporte. Então agora, por exemplo, nós tivemos um problema com as lanchas de Alcântara. Ficaram à deriva com os consumidores dentro. Imagina o pânico disso, é algo assim no meio do mar, numa baía, mar aberto. Então, essas coisas não podem acontecer. E para que isso não se repita, e não obstante a atuação muito forte do Ministério Público, não só em relação ao transporte aquaviário, mas o rodoviário, mas se precisa haver projeto, planejamento nessa área, que a área ela é vital para o dia a dia do cidadão. Então, nesse caso, a gente já acionou a Marinha, que foi super diligente, junto com a MOB, e já está se resolvendo a situação dessas lanchas. Acredito que hoje, quinta-feira, já esteja normalizado. Mas o que eu volto a falar, tem que haver planejamento do gestor para que isso não se repita e que o consumidor tenha a previsão, a previsibilidade que ele pode pegar naquele horário, de que ele possa planejar o dia a dia dele. E além, essa questão do planejamento, ela é tão fundamental, porque são casos que a gente vai identificando que o CAOP, né, ou a Promotoria do Consumidor atua, quando na verdade tudo isso poderia ter sido controlado. Sim. Então, uma gestão de riscos, como foi o caso do Matheus, certamente poderia ter sido evitada. Com certeza. Com a questão do planejamento. O caso do Matheus é um caso que eu reputo, inclusive, eu vou fazer uma recomendação e vou colocar para todos os promotores onde haja atacarejo, né? Essa situação foi extremamente grave. Nós já estamos pautando os termos de ajuste, porque, na verdade, existem 2 aspectos. O aspecto criminal, que está sendo trabalhado na Delegacia de Homicídios. Eu estou nesse inquérito, acompanhando esse inquérito por portaria de designação do Procurador-Geral, já que existe ali toda uma situação de relação de consumo e de acidente de consumo. Mas no inquérito se vê as falhas absurdas que aconteceram nesse processo. E, na verdade, é a primeira vez, não, a segunda que eu estou falando sobre esse tema do caso Matheus, porque eu estou aguardando ainda o laudo. Mas os depoimentos colhidos, se vê que era algo que era 100% certo, e lhe digo com toda a franqueza, poderia ter sido evitado e a Elaine poderia estar viva e os outros não estarem traumatizados. Então é algo que você tem que ver de uma forma macro. O Ministério Público agora tem que agir de uma forma maior, como? Atuando em todos os atacarejos, seja ele Matheus, seja ele qualquer outro nome. Mas o que aconteceu ali é inacreditável.
eu assim, não vou antecipar, já que a gente vai buscar, nós estamos atuando somente na indenização não só da sociedade, mas das vítimas do acidente. Mas tudo era previsto, aquilo ali era previsto. Nesse caso, uma vida foi perdida, mas existe todo o trauma de quem estava ali. Quando acontece o acidente, ou o incidente, como foi o caso que eu briguei muito da rodoviária, também dos estádios de futebol, pode dizer o que quiser, eu tenho minha consciência muito tranquila de que eu estou protegendo aqueles que ali frequentam. Então, assim, no caso do Matheus, a gente está buscando agora a indenização, nossa esfera de atuação, até então, será somente na questão civil, no inquérito civil. Mas existe todo um aspecto criminal que está sendo concluído e que, claro, a sociedade vai ter de tomar conhecimento do que efetivamente houve ali. A gente trabalha com a transparência. O Ministério Público tem ofertado cursos de aprimoramento, de fiscalização e regulação e comercialização de combustíveis e GLP. Sim. Fala um pouco para a gente sobre esses módulos. Esse curso que é promovido pelo Centro de Apoio em parceria com a Escola e a ANP, ele é muito importante, esse curso. Por quê? Porque no interior, nas comarcas do interior do Maranhão, só o que se vê são infrações relacionadas à questão de gás e gasolina e diesel. Então, como é reiterado, é um dos clamores dos promotores das comarcas do interior, de que se faça atualização, de que se busque melhorar a capacitação deles para que eles possam fazer esse trabalho com mais efetividade. Então, ontem nós começamos, já apresentamos um módulo de atualização em PR-Com e GLP. Começou ontem, mas ontem foi só uma apresentação. Aí a gente vai dividir em 4 aspectos, né? E nesses 4 aspectos a gente aprofunda cada ramo do combustível, né? Do combustível líquido ou do GLP. Então é de suma importância, porque são materiais extremamente perigosos que são comercializados sem se observar as normas técnicas, principalmente em comarcas mais no interior mesmo do estado, né? E passa desapercebido do tamanho da irregularidade, do tamanho do perigo que está se expondo, não só aquela população, mas quem compra e quem vende. Além disso, o dano que, por exemplo, no caso da gasolina, vendida em garrafa PET, um exemplo muito básico que você vê em qualquer lugar, quando você anda no interior, na BR, você vê várias casas com garrafa PET. Aquilo ali acaba com o motor. Destrói o motor, porque a gasolina é corrosiva, então ela vai descascando a garrafa PET, e aquilo tudo vai para o teu motor. Então, tudo isso é crime previsto em lei e tem que ser combatido pelo Ministério Público. Grande parte dos consumidores não conhece ainda os seus direitos, apesar do acesso a eles. Como é que o consumidor ele pode ajudar o Ministério Público nessas denúncias? Sim. E fazer com que o Ministério Público possa atuar? Aqui no Ministério Público do Maranhão, eu não sei nos demais, mas eu sei falar do meu Ministério Público, né, do nosso Ministério Público, que a gente serve toda uma sociedade. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição e dessa administração superior com o doutor Eduardo Nicolau. Sinceramente, eu tenho muito orgulho de ter sido convidada a assumir esse cargo no Centro de Apoio novamente. A ouvidoria aqui no Maranhão, ela é efetiva, ela realmente funciona. É surreal como o promotor, na hora que recebe um ofício da ouvidoria, nós temos prazo para responder, nós temos prazo para tomar providência. Então, o caminho que eu digo, inclusive para mim, às vezes eu posso estar sobrecarregada, recebo um e-mail da ouvidoria, na mesma hora eu paro tudo e vamos resolver o problema que está vindo pelo canal da ouvidoria. Então, eu tenho muita diligência em cima disso. Então, a orientação que eu faço para o consumidor e para qualquer cidadão que precise do Ministério Público, que eu digo mesmo, um atalho para você chegar em uma denúncia que você não vai precisar de ninguém para redigir, você mesmo pode fazer e mandar por e-mail ou por telefone, é pela ouvidoria. E é efetiva, ela funciona, porque nós somos cobrados, então é muito, muito efetivo. O que eu oriento é isso, é que seja feito pela ouvidoria. Promotora, parabéns pelo trabalho, a gente agradece a sua participação. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, uma honra imensa. E espero lhe ver mais para contar, nos atualizar dessas ações. Nossa, com certeza eu estarei à disposição, sempre. Obrigada. Obrigada. Esse foi mais um MPTV Entrevista. A gente se encontra no próximo programa. Fique por dentro do que foi notícia no Giro MPMA.
lançado na última semana o NUDIV, Núcleo de Promoção da Diversidade do Ministério Público do Estado. O núcleo tem como objetivo atuar na garantia do direito à igualdade e na defesa da diversidade de gênero, de religiões, no combate ao etarismo, ao racismo, entre outras frentes sociais. O núcleo é voltado para o público interno e externo do MPMA e irá colaborar também com organizações da sociedade civil e do governo do Estado. O NUDIV é coordenado pela promotora de justiça Samira Mercedes dos Santos. A 10ª edição do Congresso Estadual do MPMA teve como tema Antigas Violações e Novas Ferramentas, Desafios e Perspectivas do Ministério Público. Em formato virtual, o evento aconteceu nos dias 3 e 4 de dezembro e reuniu membros e servidores do Ministério Público Brasileiro, do Poder Judiciário e Legislativo, pesquisadores e estudantes. O Procurador-Geral de Justiça Eduardo Riuli Nicolau participou por meio de videoconferência da abertura da 15ª Semana Nacional de Conciliação no Maranhão. O evento, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado, busca dar celeridade e estimular as soluções de conflitos pela conciliação entre as partes. A RENADE, Rede de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, realizou uma reunião com representantes de instituições que compõem o grupo para traçar estratégias para auxiliar idosos em todo o estado. A RENADE estimula políticas públicas para o segmento da terceira idade e é dividida em eixos temáticos de articulação de ações. São elas coordenação, defesa, proteção e controle social, controle do sistema de justiça, cientificidade, reguladores, articuladores, executores e abrigamento. Entre os participantes da reunião, membros do MPMA, representantes da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular e do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. O MPMA realizou a doação de 396 livros jurídicos à Universidade Estadual do Maranhão. As obras fazem parte de uma doação recebida pelo Ministério Público. A entrega dos volumes foi realizada pelo diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais, Joaquim Ribeiro de Souza Júnior, pela chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, Tereza Muniz de la Iglesia, pela coordenadora de Documentação e Biblioteca, Maria dos Remédios dos Santos, e pelo assessor do Procurador-Geral de Justiça, Luiz Alberto Rodrigues. O Procurador-Geral de Justiça Eduardo Nicolau recebeu a escritura pública de doação do imóvel, onde será instalada a Promotoria Distrital de Caxias. O objetivo é criar um espaço para atendimento ao público de fácil acesso para a população. A doação foi oficializada pelo município de Caxias em outubro deste ano. A previsão para a inauguração do novo espaço de atendimento é até março de 2021. Foi realizada uma reunião da Comissão de Gestão Ambiental do MPMA. O encontro teve o objetivo de discutir e deliberar as diretrizes ambientais que serão implementadas pelo órgão ministerial no ano de 2021. Entre as propostas discutidas e definidas como metas estão a distribuição para todo o corpo funcional do MPMA de canecas ecológicas, a realização mensal da Feira do Pequeno Produtor na PGJ, projeto de reaproveitamento de água, entre outros. Está em cartaz no Espaço de Artes Márcia Santos, localizado na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, a exposição coletiva Identidades. A mostra traz obras que buscam construir um painel representativo da diversidade cultural e artística de origem indígena e afro-maranhense. A exposição fica em cartaz até o dia 29 de janeiro. Nosso programa fica por aqui. Você pode rever as edições em nosso canal do YouTube MPMA Oficial e seguir o Ministério Público nas redes sociais. Até a próxima!